da mineralogia na indústria mineral para os alunos, e acho que vai ser bem proveitoso para eles. Mais uma vez agradeço aí a sua disposição. Eu que agradeço também da minha parte aqui, porque é sempre uma honra, eu gosto muito de ter esse contato com o pessoal que tá se formando, que está novo, iniciando, e porque eu já passei por essa posição e eu sei exatamente como é difícil, muitas vezes, entender o que acontece no mercado, o que é a dinâmica das geociências nas várias atuações, né? Então, muita coisa mesmo, a gente aprende na prática. Então, mesmo assim, não tira o mérito, muito pelo contrário, de tudo que se aprende na graduação. Então, é uma construção. Eu quero deixar claro que aqui, o que eu vou mostrar, eu não quero propor nada novo, não quero entrar em conceituação, nada. Eu quero mostrar um pouco dessa minha experiência. Eu me formei na UNB em 1992, e comecei o mestrado, interrompi para entrar na Vale, entrei num processo que, no fim das contas, hoje em dia se chama MBA, na época nem o nome MBA existia, então, você vê como é que eu sou velho. Em 93 eu fiz esse MBA com a Fundação Dom Cabral, e ao final, em dezembro, eu entrei, fui efetivado no Centro de Desenvolvimento Mineral, que é Santa Luzia, o município, mas é ali na 262, em frente ao Borba Gato, para quem vai em direção à Vitória. Então, ali já é até divisa de município, ali com Sabará, Belo Horizonte, um contato tríplice. Então, nesses 27 anos aí, um pouco mais, efetivamente, né, no CDM, mais de 26 anos, eu fui colecionando, vamos dizer assim, contatos e experiências totalmente diversas, e aí acabei montando, eu gosto de fazer, volta e meia, uma apresentação aqui, outra ali, e aqui eu aproveitei o ensejo para fazer um amálgama de apresentações. Ah, esse é um problema. Eu vou, ao longo da apresentação, agora eu acabei de admitir a Alana. Ao longo da apresentação, eu vou eventualmente fazer umas pausas para admitir o pessoal que vai ficar aparecendo como aguardando no lobby, tá? Então, é só ter paciência e a gente vai para frente. Então, o que eu quero mostrar aqui, esse amálgama, é o papel da microscopia, e entenda-se mineralogia, microscopia como sendo uma ferramenta da mineralogia, na cadeia de valor da indústria mineral. Então, o que é a indústria mineral como um todo? Nada mais é do que a aplicação de uma função transferência para transformar as propriedades in situ das rochas em dinheiro, em valor. Basicamente é isso. E ela é definida por alguns pontos, onde tem esse asterisco, são pontos que requerem ou passam pela caracterização mineralógica, o uso da microscopia. Então, as características de mineralogia das fases mineralógicas de valor, ou mineralogia de minério, e deletérios, ou ganga, enfim. Isso aqui é crítico para qualquer depósito. A natureza do depósito, em termos de opções de beneficiamento, tem vários tipos diferentes de problemas que podem acontecer, de opções diferentes que vão ser ranqueadas de acordo com o custo-benefício, riscos, hoje em dia mais do que nunca, todo mundo já sabe, operações de concentração, de separação a úmido, elas estão cada vez mais na berlinda, então está se procurando cada vez mais processos a seco, para não haver mais riscos de barragens. Então, tem
vários graus de complexidade nessa história. Além de, aqui, fatores externos, né, como preço, políticas públicas, até risco país, etc. E com desafios para todo mundo, que é o minério, ele sempre, isso é uma lógica da mineração, ele começa pelo filé mignon, ninguém começa pela carne de pescoço, todo investimento precisa ser, de um empreendimento mineral, precisa ser retornado, e aí a forma mais rápida de retorno é começar com o filé mignon, que é o minério de alto teor, de mais fácil lavra, etc. Então, o que vai acontecer dali para frente? É natural o teor decrescer. E, além disso, o que estava fácil, superficial, solto, inconsolidado, que era só botar numa pá carregadeira e empilhar, basicamente já foi embora. Então, agora a complexidade vai ser sempre crescente. E ambos requerem caracterização mineralógica, principalmente nessas fases de teor decrescente e complexidade crescente. Por quê? Quando é o filezinho, o minério concentrado, de alto teor, friável, etc., basicamente não existia nenhuma demanda por caracterização. Então, é só um controle químico, basicamente, e vamos faturar. Então, desde que começa a ter maior complexidade, é inevitável a questão da mineralogia. Então, isso é um caminho sem volta, tá? Bom, então eu vou dar alguns exemplos sobre aplicação da microscopia, da mineralogia na exploração. Isso aqui é um exemplo de como que funciona a exploração greenfields ou brownfields numa província mineral. Em geral, são áreas bastante remotas e o acesso à informação de rocha é através de furo de sondagem, porque os perfis intempéricos no Brasil são muito profundos, os solos tropicais são bastante desenvolvidos, então, basicamente, não tem afloramento nas principais áreas de exploração geológica. Então, é um pouco afloramento. A maioria dos recursos, então, e das caracterizações são feitas em cima de testemunhos de sondagem, como esse aqui. E aí, alguns usos, né, da microscopia como ferramenta. Aqui começando como ferramenta petrológica, e eu quero mostrar sempre nessa apresentação informações e a parte gráfica de casos reais. Então, todas essas amostras aqui realmente são amostras que eu trabalhei, são imagens que foram geradas ao longo aí do tempo, então não tem nada da literatura, vamos dizer assim, então são casos reais. E aí tem esse bloco de diagrama com os diferentes ambientes geotectônicos. Eu queria chamar a atenção para uma curiosidade interessante. Em Carajás, basicamente todos esses litotipos, esses tipos de rochas são encontrados, exceto isso aqui é um piroxenito de Cajati, mas todas as demais são de Carajás. Então, é interessante a gente ver como uma província fértil, uma província rica como é Carajás, é também rica e fértil em tipos litológicos bastante diferentes, né? Então, isso aqui é uma das questões interessantes. A microscopia como ferramenta para tipologia hidrotermal. Basicamente, Carajás é uma grande província IOCG, mas não se resume a IOCG, mas aqui eu ilustro, e isso aqui é só um apanhado no bloco Aquiri, que fica a oeste de Carajás. São dados inéditos, mas é só para ilustrar como que tem uma diversidade de hidrotermalismo muito grande, que é visível em técnicas de microscopia. Então, aqui numa microscopia óptica, a gente vê, por exemplo, do lado esquerdo,
aqui as paragênises em cima, quartzo, clorita, turmalina, carbonatos, que são representantes, a princípio, são indicativos de processos mais superficiais, de baixa temperatura, dentro daquele ambiente do IOCG de Carajás. E aqui à direita, já tem paragênese de mais alta temperatura, e sódico-cálcica, que é o caso aqui da esquerda, a marialita e rastinzita, são espécies que contêm cloro. Então, ela indica também, além da composição sódica, cálcica, uma salinidade mais elevada. Então, além disso, a gente consegue ter indicativos indiretos de condições físico-químicas, além da paragênese simplesmente. Então, tem vários parâmetros que a gente consegue qualitativamente obter a partir de uma lâmina. Aqui um outro caso de um faces sódico de alta temperatura, baixa salinidade, albítica, né? É uma brecha albítica. Então, é um pouco diferente dessa condição aqui. Aqui embaixo, ambos alterações potássicas. A biotita, na esquerda, ela é indicativa de uma temperatura um pouco mais baixa, e à direita, temperatura um pouco mais alta em microclima. Ambos potássicos. Então, são alguns exemplos de tipologia hidrotermal. Além disso, a tipologia de minério, propriamente dito, que também tem inúmeras possibilidades. Então, esses casos todos aqui são casos reais, né? De novo eu falo, tem algumas feições bem interessantes. Nessa coluna da esquerda, por exemplo, são variações de fugacidade de oxigênio que mostram espécies diferentes com químicas muito parecidas, químicas minerais, e campos de estabilidade diferentes e dependentes do estado de oxidação. Então, esse aqui em cima, a gente vê tanto uma magnetita hematitizada, que é uma martitização, um caminho mais natural, que é uma oxidação da magnetita, quanto uma transformação inversa, a hematita em magnetita, que é um caminho de redução. E isso aqui tem um nome específico, que é mosquetovita. Essa fase não é um mineral, mas é um nome de uma fase que representa um pseudomórfico de uma magnetita pseudomórfica de hematita. Então, isso veio de um estado redox mais oxidado para um reduzido. E aqui a perrotita, que seria um equivalente da pirita, mas num estado mais reduzido. E aqui exemplos de paragêneses sulfetadas com aporte de metais, né, com cobre, níquel, aqui junto da calcopirita, uma pentlandita, polidimita, que é um sulfeto de níquel, e aqui em cima também com contribuição de cobalto, como a cigenita e outros minerais. Então tem infinitas possibilidades aí isso aqui foi só um apanhadozinho rápido. A microscopia como ferramenta de decisão em projetos minerais. Aqui eu estou mostrando a metodologia FEL, que é o Front-End Load, que é utilizada na Vale, em várias empresas, como critérios de maturação de um projeto, por diversas fases, com gates, né, com portões entre as fases, e entre os níveis de FEL. Aqui, o FEL 1, basicamente, é todo o nosso campo de atuação na exploração. Começa na fase 1 com reconhecimento geológico, que requer já algum aporte de petrografia, e continua com a geração de alvos, com sondagem, e aí já começa a ter um pouco de mineralogia de processo, já mais para se antever complicações e processos possíveis naquele minério, e ainda continua com muita petrografia. E a fase 3, que é a avaliação do depósito, já começa a ter um adensamento, já tem muito mais amostras, já tem um input mais assertivo de um modelo geológico, já tem uma engenharia preliminar. Então, da esquerda para a direita, existe um refinamento dos dados, uma robustez estatística e, necessariamente, uma redução de incertezas,
porque as fases servem nada mais do que um filtro cada vez mais fino, mais rigoroso da fase anterior, para chegar aqui no final e ter uma implementação, uma operação sem surpresas, entendeu? A microscopia como ferramenta geometalúrgica. Aqui dá um pouco do uso de ferramentas automatizadas para descrição, seja por imageamento, né, o core scan, ou outras técnicas de imageamento direto de testemunha, simplesmente um testemunho cerrado. Existem técnicas que vão desde a geração de imagens no espectro visível até infravermelho, outras técnicas mais apuradas. Que tem um certo custo, mas é bem mais baixo em comparação com a microscopia, a mineralogia automatizada, que se usa com microscopia eletrônica, que é o nosso caso do QuEMScan, é o caso na UFMG do MLA, é o caso na UFOP do TIMA. Então, seja qual for a sigla que eu falar aqui, o princípio é o mesmo. Microscopia eletrônica, com a geração de imagens e espectros EDS, e reconhecimento pixel a pixel de áreas diferentes, de composição diferente, e a tradução disso num mapa mineralógico, onde não só visualmente, mas vai ser computado a contribuição de cada fase mineral. Então, daí o termo mineralogia automatizada. Então, com muito mais acurácia, resolução e uma densidade absurda de informação. Isso aqui, para ter uma ideia, uma preparação padrão do QuEMScan, uma medida padrão também, só para gerar um cálculo modal e distribuição de elementos, enfim, são de 1 a 2 milhões de pixels em uma seção polida. Então, é como se fosse um conta-ponto. Antigamente tinha um conta-ponto manual, só que eletrônico, automatizado e transformando, então, através de um banco de dados mineralógico, a informação química e tom de cinza para informação de minerais. Então, tudo tem um ganho e uma perda. Então, dependendo do caso, existe mais vantagens em um ou em outro. Enfim, são complementares também. A microscopia no suporte a operações. Então, vamos entender que uma mina, ela sempre possui uma lavra, que é a mina propriamente dita, e um processo. Vocês estão vendo meu mouse? Eu esqueci de perguntar isso, que eu tem um formato de laser que eu posso colocar também. Vocês estão vendo? Está visível, Rogério. Tá bom. Então, vamos entrar no detalhe de alguns exemplos. A microscopia como ferramenta de mapeamento de detalhe em mina. Isso aqui é um exemplo de Cajati, é uma mina de carbonatito. O principal alvo é o carbonatito, e dentro desse material tem xenólitos de peroxenito, e que é um problema. Isso aqui tem que ser rejeitado. E zonas de reação, onde esses xenólitos são parcialmente assimilados. Então, isso aqui é um exemplo para mostrar como uma petrografia detalhada, uma descrição de detalhe de frentes de lavra, a gente consegue ver com mais precisão até onde que vai a influência de um tipo em cima do outro tipo, para nortear os próprios processos de lavra, né? E a gente não ter muito desse cara aqui sendo jogado no processo. A microscopia como ferramenta para prevenção de drenagem ácida. Isso é um problema muito, muito comum, que a gente tem que atuar lá nos primórdios, lá na fase 1, se possível, fase 2 do FEL1, que eu mostrei para vocês antes, porque uma vez instalado, ele não volta atrás, ele só tem um processo de remediação, então, que é muito caro. E então a gente tem formas de caracterizar pilhas, que essas pilhas podem ser de minério baixo teor, pode ser de rejeito, pode ser material estéreo. Tem vários tipos de pilha. Pode haver material nessas pilhas que são geradores potenciais de ácido,
como é o caso dos sulfetos, especialmente a pirita, que tem uma cinética muito elevada. E aí, ao mesmo tempo, eles podem conter também potenciais neutralizadores de acidez, que são os carbonatos. Aqui o exemplo de calcita. Então, existe todo um procedimento de estimativa, de testes, de mapeamento dessa mineralogia, como que ela se encontra nas pilhas. Então, essa é uma outra utilização. Isso aqui é um exemplo de ferramenta para avaliação de fluxograma de processo. Como sempre, é um caso real. Eu só omiti aqui quais são as minas, mas, enfim. Isso aqui é um processo bastante simplificado de geração de um concentrado de magnetita a partir de uma rocha fosfática. Então, basicamente, a gente tem algumas operações unitárias aqui: moagem, deslamagem, a separação magnética, flotação. E aí, o não magnético e o ultrafino são rejeitos, e o afundado da flotação é o concentrado final. Então, eu vou mostrar cada fluxo, os resultados. Isso aqui são as cores, são os minerais, fechando em 100%, normalizado em 100%, e de cada uma dessas amostras tem também uma imagem mineralógica em falsa cor, gerada pelo CoinScan da seção inteira. Só para exemplificar, vocês vão ver os rejeitos de cores mais vivas e os concentrados cada vez mais ricos em óxidos de ferro, magnetita. Então, aqui o produto moído, underflow da deslamagem, o magnético, aqui o não magnético, como ele está claro, o flotado e o afundado. Então, o afundado é o produto final, ele é muito rico em magnetita, mas tem esse carinha aqui também, que é a ilmenito. Então, eu vou chegar, só lembre-se disso, eu vou chegar daqui a pouco nessa questão. A microscopia como ferramenta de avaliação de performance. Na usina, a operação unitária que mais consome energia e, portanto, que tem um custo mais elevado para a operação é a cominuição. Só um minutinho que tem alguém. Tá. Então, a cominuição é muito intensiva em termos de energia. Então, e é exponencial. Para afinar um pouquinho o material que já está fino, se gasta muitas vezes mais energia do que se gastou para chegar até aquela granulometria. Então, é nesse processo que é o mais importante, essa informação de liberação. Isso aqui é como que o teu mineral de interesse, no caso o quartzo, nesse exemplo, ele está disponível e livre, sem conter ganga ou contaminantes nessas partículas. Então, Rogério, ficou mudo aqui para mim, não sei se é só para mim. Caiu, né? Tá, vocês estão vendo agora de novo? Sim, estou vendo e estou ouvindo também. Tá bom. Mas no fim foi rápido, ainda bem. Eu estava falando da liberação. Então, a liberação é muito importante, é uma informação muito importante para a cominuição, porque se o mineral de interesse, a gente demonstra que ele já está liberado para ser concentrado numa determinada granulometria, ele não precisa continuar sendo moído. Então, isso aqui economiza bastante no processo. Por outro lado, o que em geral se usa, que é o próximo passo depois da cominuição, é a flotação, que daí é o processo de separação efetivamente do que se quer concentrar versus o que se quer rejeitar. Então, o que acontece? A flotação é um método de superfície. Eu vou aderir a alguns reagentes que são hidrofóbicos, e aí eu passo uma corrente de ar, de bolhas, nesse material dentro da água, e essas partículas vão aderir ao ar e vão flotar, eles vão flutuar numa espuma que vai ser recolhida. Só que junto com essa espuma vai material que é indesejável. Então, aqui também um outro exemplo de
um tipo de representação, tanto gráfico quanto numérica, que é a associação mineralógica. Então, eu mostro que, para um determinado mineral, ele não vai sozinho, ele vai acompanhado de minerais portadores de alumínio, alumínio silício e por aí vai. Então, também é uma outra informação muito, muito utilizada. E aí, é claro, também na forma, enfim, de várias formas diferentes, a liberação pode ser discretizada em um grau de liberação, vamos dizer assim. Então, eu dou um grau de liberação para determinada amostra e não uma faixa de liberação, depende de cada caso. E aqui, é claro, a mineralogia, não só a associação, mas a contribuição de cada fase em porcentagem em peso, em cada fração, em cada amostra. Então, tem várias facetas essa caracterização. Outros processos que estão dentro da nossa usina lá de beneficiamento. Hidrometalurgia, são processos baseados em transformações em meio aquoso, tanto ácido ou básico, são processos de reação. Então, a microscopia, a mineralogia, ela vai mostrar se os processos são efetivos. Então, aqui tem alguns exemplos, por exemplo, essa partícula da direita, a lixiviação sempre se dá de fora para dentro, e aqui a gente consegue mostrar que a cinética não foi suficiente para afetar e reagir toda a partícula. Então, essa é mais uma ferramenta, e aqui vocês já perceberam, eu estou alternando microscopia óptica, microscopia eletrônica e mineralogia automatizada. Então, mais uma vez mostrando que a gente usa um pool de informações, e nunca é uma ferramenta só, tá? Por último, aqui a pirometalurgia. A pirometalurgia é a força bruta, é como se fosse um vulcão. Eu vou simplesmente levar tudo ao estado líquido e depois segregar e gerar o meu concentrado. E isso aqui é um campo daquela amostra do concentrado de magnetita, para mostrar que essas lamelinhas, que aqui é um detalhe desse campo, elas ocorrem em todas as escalas. São lamelas de exsolução de ilmenita na magnetita, que é muito típico de material magmático. Então, aqui a gente também está mostrando que não adianta lá atrás, a gente caracterizando aquele processo de concentração, a gente nunca vai ter magnetita 100% concentrada. Ela sempre vai estar, é inexorável, isso aqui faz parte da natureza, ela sempre vai estar com ilmenita associado. Então, sempre vai ter um teor de titânio junto desse concentrado. Bom, então aqui um pouco dos tipos de ferramentas que a gente tem de microscopia. Então, eu vou começar das mais tradicionais e terminar em algumas ferramentas que a gente não tem no CDM, mas a gente experimentou. Então, eu queria só mostrar essas questões. Então, a ótica, é claro, é a cesta básica, é a mais antiga, então ela vai nos dar sempre inputs de texturas de rocha e de minério também, e assim também a tipologia, ajudar na definição da tipologia dos minérios. E aí, luz transmitida, luz refletida. Isso é o básico para sempre nessa ferramenta. A microscopia eletrônica, e aqui eu estou colocando de varredura, que é o MEV, porque tem um outro tipo que eu vou mostrar depois. Ela é como se fosse elétrons refletidos, e o outro é de transmissão, é como se fosse elétrons transmitidos. Então, é como se fosse a microscopia óptica. Vamos fazer um paralelo aqui. Essa aqui é a mais utilizada. Então, para a gente resolver microtexturas, como que as fases estão relacionadas, e com a informação química. Isso aqui é um mapa químico, é como se fosse uma tomografia de elementos dos mesmos campos. Então, além da imagem em tons de cinza, isso aqui é backscatter electron, são elétrons reto espalhados. Eles vão ser a intensidade, o tom de cinza é proporcional ao número atômico médio. Então, essas fases mais claras
elas vão ser de materiais, componentes mais pesados do que os outros mais escuros. Então, essa é uma premissa básica, além da composição química, que é utilizada, por exemplo, nos sistemas de mineralogia automatizada. Isso aqui é uma outra informação que é muito relevante na microscopia eletrônica, que é o material in natura. Então, presta atenção aqui a diferença. Aqui são seções polidas. Eu tenho a superfície polida, eu não tenho efeito de topografia. E nessa aqui eu já tenho a topografia como um dos principais elementos. Por quê? Vai me dar inputs sobre a gênese desses minerais. Não só o reconhecimento através da química mineral, por EDS, mas também o reconhecimento de feições morfológicas, que são típicas, às vezes, de determinados ambientes. A catodoluminescência, aqui a catodoluminescência no espectro visível, que vai dar informações sobre zonação cristalina, o crescimento cristalino, aqui exemplos aqui de plagioclase, quartzo, e diferentes gerações num material. Então, a gente vê tons diferentes das mesmas cores, que são representativos de gerações diferentes aqui de apatita e aqui de dolomita. E aqui já começa o campo dessas possibilidades que a gente tentou, mas a gente não possui. Microscopia eletrônica de transmissão é uma técnica que é bastante complexa, muito mais do que um MEV de varredura, então, e aí a gente tentou ver possibilidades. Então, o que é possível no nosso mundo da mineralogia? Morfologia em nanoescala de partículas de minerais e distribuição, por exemplo, numa micro para nano escala. Aqui já começa a ter um pulo também, um diferencial. O MEV é micro escala, transmissão é nano escala. Então a gente começa a ter um detalhamento, por exemplo, de teores diferenciados aqui de razões elementares ou teores dentro de um determinado mineral numa nano escala. Então já começa a ter um outro tipo de abordagem. Isso aqui é a microscopia de varredura de sonda, que tem vários nomes. Então a gente ouve falar muito de força atômica, de AFM. Então, genericamente, esse é um nome para todas essas técnicas. Então, isso aqui são casos reais também. Eu tentei fazer alguns testes de resposta para a nossa realidade, tanto de biolixiviação quanto de flotação, nessa escala e nesse tipo de material. Então, isso aqui, essa técnica, ela faz como se fosse uma integração de perfis, de microperfis topográficos. É basicamente isso, é uma integração em X e Y de perfis que são feitos com uma sonda, uma ponteirinha bastante fina, que não chega nem a tocar no material, mas ele gera um perfil topográfico. Então, aqui a gente vê, por exemplo, bactérias ligadas a um substrato de um sulfeto, bactérias com tipos diferentes que são explicáveis por, acredite se quiser, existe bactéria estressada, e o exopolímero, que são excreções das bactérias. E esses exopolímeros é que permitem a oxidação do material, ou facilitam a oxidação e a liberação de cobre, por exemplo, do material que está abaixo da superfície. Então, é só um exemplo de possibilidades. E aqui uma avaliação, que no fim a gente não chegou num consenso exatamente de o que representa essa imagem, mas é uma tentativa de visualização direta dessa superfície com os coletores, que são aqueles reagentes que eu expliquei para vocês, que transformam o material em hidrofóbico. Então, isso aqui mostra regiões que estão descobertas e regiões cobertas. Então tem algum controle por trás que pode ser explicado e controlado, né? Em termos de aplicações, agora eu vou para exemplos de caracterizações que são geradas, e todas essas foram geradas no CDM. Algumas ainda são, e outros
a gente não trabalha mais com aquele determinado commodity, mas eu listei todos que passaram por mim ao longo desses anos, tá? Então, isso aqui são exemplos de minérios sulfetados, de metais básicos. Aqui a gente usando o QuEMScan para a geração da identificação da mineralogia, a distribuição de elementos, seja quais elementos forem, e a liberação desses sulfetos, que eu já expliquei o que é o conceito, né? Tanto de sulfetos como de ganga. A ganga, muitas vezes, é o material de interesse, porque é mais fácil, às vezes, flotar a ganga, porque como até no exemplo que eu dei da magnetita, a gente flota outros materiais e o que afunda é o nosso concentrado. Então, não necessariamente é o objeto de flotação. Então, aqui alguns exemplos de sulfetos de níquel, essas cores aqui. Isso aqui é milerita e a pentlandita. Isso aqui é uma bornita e calcopirita em falsa cor. A especiação de elementos aqui é um exemplo, por exemplo, de cálcio, a distribuição de cálcio, fechando normalizado a 100%. Cada cor é um mineral diferente. Então, em algumas amostras, o mineral predominante é a apatita, que é portador de cálcio. Em outras amostras, são os feldspatos. Em outras ainda, os anfibólios. Então, tudo isso aqui vai nortear os processos de separação e a expectativa de concentração, de eficiência de processos. E aqui é um exemplo gráfico, mas isso aqui também tudo numericamente, de liberação. A gente tem várias faixas, isso aqui é micrômetros, várias faixas granulométricas. Cada faixa a gente tem classes de teor, que nada mais é do que, vamos dizer assim, a fração mássica de um determinado mineral nas partículas, a média. Então, essa faixa, por exemplo, amarela, tem de 80 a 90% de caulinita nas partículas. E, é claro, a altura das barras é proporcional à abundância, fechando em 100% por faixa granulométrica. Então, aqui a gente vê uma passagem muito, muito didática de abundância nas faixas mais grossas de liberações baixas até uma abundância muito grande de faixas nas faixas mais finas de alta liberação. E o que é até fácil de entender, porque quanto mais quebra a partícula, mais ela vai soltando o mineral de interesse puro. Então, é basicamente isso que acontece normalmente. Não é sempre, mas é o normal de se esperar. Então, aqui outros exemplos de caracterização de fases traço. Aqui é caracterização de partículas de ouro, de grãos de ouro. A gente consegue fazer, inclusive, simulações de curvas granulométricas, então a gente tem uma comparabilidade de produtos diferentes, de como que estão essas partículas de ouro. Então, nessas aqui em azul estão muito mais grossos do que essas em vermelho e por aí vai. E não só isso, como é que eles estão associados, esses grãos, principalmente a um determinado mineral num produto e a outros minerais em outros produtos. Tudo isso aqui vai ser um critério de decisão na hora de se desenvolver uma rota de processo, uma engenharia. E aqui também deletérios, da mesma forma. Nesse caso aqui, minerais de urânio, mas é o mesmo método. Aqui, perfis lateríticos. Então, o níquel laterítico tem vários exemplos, e isso aqui é um exemplo de... tudo isso aqui são imagens de falsa cor, imagens mineralógicas do QuEMScan. Isso aqui são lâminas, então esse método nos possibilita ver a lâmina como um todo, quer dizer, a rocha, a textura preservada, e essas setas mostram aonde tem fases com alto níquel. Então a gente consegue não só reconhecer, quantificar, mas botar o dedo lá onde que tem fases com níquel, onde que tem fases estéreis. Então,
é uma das aplicações que foi muito utilizado. E aqui tem um exemplo de tipos de minério com alto magnésio, alto ferro, alto silício de um determinado depósito, e a gente vê, em comparação com a performance de enxergação em autoclave, por exemplo, alto magnésio é um problema, porque é consumidor de ácido, e então tem uma baixa performance. Então a gente consegue ver características mineralógicas e amarrar com as características de processo. Os minérios, então, de bauxita, aqui são, como todos os anteriores são casos reais, esses tons de azul são gibbsitas com conteúdos diferentes de ferro. Aqui do lado, a mesma partícula, isso aqui em falsa cor, pixel a pixel reconhecido, e aqui do lado são mapas de elementos, alumínio e ferro, mostrando que tem a partícula toda ela é um óxido de alumínio, então toda ela vai ter bastante alumínio, e o ferro distribuído nessa zonação que corresponde a esse reconhecimento. Então, com isso, a gente consegue ver texturas originais nesse minério, às vezes coliformes, enfim. E isso também é impactante em termos de liberação e todo esse reconhecimento de fases contaminantes também importante nesse tipo de minério, para concentração. Em termos de fosfatos e fertilizantes, aqui tem um exemplo de uma partícula com halita, esses cubinhos de halita, dentro de uma carnalita. Então, associações mineralógicas que são importantes e influenciam no ganho de concentração no processo. Isso aqui é um minério primário de fosfato, e aí a gente tem a apatita, aqui com outras fases de ganga, ela está bastante bem liberada, e a comparação com esses minérios aqui, que são já secundários, e aí a gente nota esse caráter pisolítico aqui, que tem um recobrimento de fosfato granulítico, que é luminoso e é refratário. Então, mais uma vez mostrando a mineralogia automatizada, apontando o dedo na ferida, né? Por que não se concentra, por exemplo, nesse material a apatita? Então, a gente está demonstrando que ela está recoberta, por exemplo, com candalita. Então, é um exemplo real de caracterização de fosfatos. Aqui são alguns exemplos de minerais do grupo da platina e ouro. Esses dois da esquerda são, esse de cima é um cupreto de platina, que é chamado ronchita, em minério de ferro, ambos, e esse de baixo são óxidos de paládio nessa forma de rosquinha aqui. Ambos eram inéditos, foram feitas publicações em cima. Se não fosse essa preparação, como todos aqui, in natura, como eu falei, com a possibilidade de observação de microtopografia, seria impossível, muitas vezes, a gente distinguir numa seção polida. Então, ia passar batido. Então, isso aqui ressalta a importância de uma microscopia eletrônica de detalhe, está vendo aqui a escala, como complementação ao dado de mineralogia automatizada. Isso aqui são pepitas de platina, do Córrego Bom Sucesso, no Cerro. Isso aqui são associações de ouro, tanto com hematita quanto magnetita, de algumas minas de ferro. Então, são texturas bastante didáticas, bastante interessantes, que, se não fosse microscopia eletrônica, em partículas in natura, seria realmente muito difícil a gente visualizar. Aqui são alguns exemplos para minério de ferro. Por incrível que pareça, mesmo sendo uma empresa centrada no ferro, é onde eu tenho menos experiência nesses anos todos. Então, a gente é multicommodity, na verdade, e o ferro muitas vezes não demanda tanto detalhamento quanto outros commodities, mas mesmo assim, tem vários exemplos, né? Isso aqui, então, na esquerda, são partículas in natura, mostrando, por exemplo, uma diferença entre partículas policristalinas, todas são hematita, e partículas monocristalinas.
aqui na direita. Então, isso aqui é uma das características que pode impactar não só o beneficiamento, mas como também o processo em alto forno, tá? A geração do aço. Isso aqui são guetitas, são tipos morfológicos bastante diferentes, né, de guetita. Aqui embaixo também tem guetita e tem magnetita martitizada. Então, alguns detalhes de processos. E aqui, à direita, usando microscopia óptica, é uma metodologia que foi desenvolvida na Vale. É uma sistematização de tipos morfológicos de hematita, no caso aqui em cima, são 5 tipos diferentes de hematita, com diferentes tamanhos de cristal, porosidade e tipos de contatos entre os cristais. Então, isso aqui cada um deles tem uma diferenciação, tanto em termos de rendimento no processo de concentração, quanto lá no processo de produção do aço. E aqui embaixo, claro, magnetita e guetita. Isso aqui é só para chamar a atenção. Essa tabela ela foi publicada Está cortando um bastante pouco, renomado, Rogério, que eles tiveram a iniciativa de... Quer falar alguma coisa? Não, estava cortando um pouco e ficou um pouquinho mudo agora. Bom, fica à vontade para me interromper, tá? Okay. Isso aqui esse é um livro texto, é um handbook, vamos dizer assim, em parte. Na primeira parte, as técnicas instrumentais, e aí tudo que eu falei, e mais vários outros, de mineralogia, de processo. Na segunda parte, a aplicação das informações mineralógicas, engenharia de processo. E a terceira parte são estudos de caso. Então, é aqui que a gente entrou. Então, a gente conseguiu fazer um capítulo só de estudos de caso minérios de ferro. E tem mais de 30 estudos de caso de empresas do mundo todo, de todo tipo de commodities. Então, é uma publicação muito interessante, tá? que eu recomendo. Infelizmente, não tem e-mail digital. Tem que comprar e eles entregam como antigamente, só impresso. Então, esse aqui é um outro exemplo de caulim, minério de caulinita, que a gente já não trabalha. Isso aqui é um tipo de minério que é usado, de material que é usado para recobrimento de papel, dentre outras coisas. Então, um dos parâmetros mais importantes que a gente levantava na microscopia eletrônica é o fator de forma, que é a razão entre o eixo maior e o eixo menor das plaquinhas de caulinita. Então, isso aqui, no fim, dava uma noção comparativa, inclusive, entre minérios diferentes, da capacidade de recobrimento para o mesmo volume de material. Quanto maior esse aspect ratio, o fator de forma, maior a capacidade de recobrimento para a mesma quantidade. Então, maior o rendimento na indústria de papel. Então, isso aqui é um outro exemplo. Isso aqui é um exemplo mais recente, que foi até da região de Vitória. É a utilização da microscopia eletrônica para detalhamento de fontes de poeira. Isso aqui é poeira ambiental que foi coletada em filtros especiais. Então, é uma poeira em suspensão, toda ela em microescala. E aí a gente vê vários tipos diferentes de materiais. Então, aqui um material mais de minerais mesmo, de componentes de um solo, de rochas. Então, isso aqui é uma proveniência a partir de um solo. Isso aqui, esses dois aqui em formas globulares,
dão indicativo de materiais com alta, de processos com alta temperatura. Então, isso aqui é um indicativo de fontes de chaminé da indústria de cerâmica. Isso aqui, chaminé de aciaria, que aí já entra óxido de ferro. Isso aqui é hematita, realmente um cristal maior, e aí dá uma indicação de realmente pilha de minério, que tem movimentação e muitas vezes tem emanação. Enfim, inseto, até hoje não sei o que é esse bicho, se alguém tiver alguma sugestão, fique à vontade. Alita do mar, a evaporação da água do mar, então tem um pouco de tudo. E a microscopia eletrônica nos permite fazer essa triagem da real influência, por exemplo, da onde a gente trabalha, que é essa movimentação de pilhas de minério, nesse cômputo geral de poeira ambiental de uma determinada região. E aqui, por último, é um outro exemplo também real, de uma aplicação muito interessante do QuenScan. Isso aqui são imagens em falsa cor, mais uma vez, né, das seções inteiras. Aqui a comparação da seção polida. Isso aqui tem 30 milímetros de diâmetro. Aqui numa fotografia macro. Isso aqui é imagem falsa cor, a partir de resultado de caracterização campo a campo, em microescala, e transformando a composição para falsa cor. E aí, o que a gente fez? A caracterização do carvão mineral utiliza, basicamente, na indústria, microscopia óptica, porque as fases de carvão, elas são chamadas de macerais, elas são como se fossem minerais orgânicos, é uma geologia orgânica, totalmente diferente dessa abordagem inorgânica mineral. E esse material tem ambos. Então, aqui se fez a caracterização via microscopia óptica, que usa inclusive espectrômetro no espectro visível, tem vários tipos de características que aqui a gente não vê, mas que são representativos de partes diferentes das plantas, por exemplo, e são indicadores e dão um input sobre a aplicação e como que aquele carvão vai render num determinado processo, se ele é melhor do que o outro, a capacidade térmica e por aí vai. Então, tudo isso aí são estudos dos macerais. Só que esse estudo, ele não consegue visualizar a mineralogia. Então, a gente trouxe para o QuenScan e a gente fez paralelos e combinou ambas as informações. E além de ter a informação quantitativa dos minerais, a gente teve uma informação visual muito bonita de como que eles estão distribuídos em cada amostra. Então, cada cor aqui é um mineral diferente. Então, a gente vê que tem processos diferentes de precipitação de mineral, seguindo estruturas diferentes das plantas nesses materiais. E isso aí foi, no fim, feita uma publicação e o QuenScan entrou para a ala, vamos dizer assim, das ferramentas oficiais para caracterização de carvão. Tá? Então, é isso que eu queria mostrar. Eu acho que foi bastante rápido, porque o material é muito extenso, então fiquem à vontade aí para alguma pergunta, enfim, qualquer colocação. Eu acho que vocês me ouviram, né? Esse tempo todo. Tá bom. Alguma pergunta aí? Não, a questão que é sempre um drama é como a gente não ouve, a uma determinada hora a gente fica assim, caramba, será que caiu a ligação e eu estou falando sozinho aqui há meia hora ou não? Já aconteceu. Não, nós te ouvimos, senhor. Já, ouvimos, mais de uma vez. Parabéns. Tá bom, ok, obrigado, gente. Nenhuma pergunta, pessoal? Ó, tem alguém com dúvida, só que eu não consigo ver aqui. Débora. É Débora. Fale, Débora. Ou escreva.
Ótima pergunta. Eu não sei se todo mundo está vendo, a pergunta como foi feita a coleta da poeira e como que foi colocado no médio. Isso foi um procedimento que a gente teve que inventar. Então, como eu falei, tem muita coisa que a gente acaba no tropeção se deparando com a necessidade e a gente tem que fazer o caminho. Então, especificamente nesse caso, a gente usou filtros microporo com um determinado diâmetro, são filtros pequenos, que ficam com uma bombazinha sugando o ar, e, claro, com um filtro para não cair coisas grossas, e ali ele vai aderir. Só que não tem cola, e a gente não prepara também como normalmente a gente prepara para microscopia eletrônica, que é com recobrimento de carbono, para não mascarar o material. Então a gente coloca o filtro in natura, tal como ele foi coletado. Então é um procedimento que bastante interessante, foi muito inovador, deu certo para essa visualização manual, como eu mostrei, que não automatizada. Então essas imagens que eu gerei são imagens que eu, operando o MEV, eu gerei. O que se tentou fazer para esse material foi fazer uma caracterização automatizada, aí é utilizar o conceito de microscopia mineralogia automatizada, num outro sistema que não é o QuantScan, mas com esse intuito de transformar química mineral no reconhecimento mineralógico e um banco de dados de mineralogia. Só que, como o material é muito fino, para ele estar em suspensão, ele tem que estar abaixo de 10 micrômetros em geral, e não está metalizado, não está polido. Imagina um aglomerado de vários minerais, um determinado ponto em que ele é medido, o EDS, a composição química, a gente vai ter uma composição química híbrida, de um mix de todas as fases que estão ali dentro. Então, acaba que ele vira entre aspas, um mineral novo que não existe. Então, a gente viu que não se presta a esse tipo de coisa, para mineralogia automatizada. Tá? Mas, em suma, foi isso que a gente fez, uma ginástica bastante grande para trazer do ponto onde foi coletado até o MEV, sem derrubar partícula, sem cair, e ali no MEV a gente visualizar sem também o próprio feixe eletrônico, ele também, muitas vezes, ele queima o material, ou ele desloca, pelo efeito corpuscular dos elétrons, ele desloca o material, e aí durante o imaginamento, de repente, a gente vê o material sumiu. Então tem muito desafio, tá? Camila? Camila está com a mão levantada, quer falar ou escrever? Então, eu estava dizendo que a reunião estava com o mudo ativado, eu não sei se era, mas acho que não. Não, o meu microfone está aberto. Ah, tá. Tá. Aí se quiser perguntar no chat... A Camila está falando que ela está... Isso, não está funcionando. Fica à vontade para escrever, tá? Eu não sei se eu entendi bem essa pergunta, mas ela está perguntando se alguma porcentagem das partículas de elementos lançados em vitro. Quer dizer, se no fim das contas a gente conseguiu isso. Não. Isso é extremamente complexo. Só para ter uma ideia, esse exemplo aí de Vitória, por coincidência mesmo, eu trabalhei com as mesmas pessoas em condições diferentes em 1997, e depois voltando em 2018, quer dizer, mais de 20 anos depois, e nesse meio tempo
a gente não tinha evoluído, eles, né, porque eu não estava trabalhando em cima disso, mas eles continuaram, eles são de lá de Vitória. E um deles desenvolveu um modelo de circulação atmosférica da Grande Vitória, que é uma coisa que tem que usar supercomputadores, imagina, leva em consideração todas as variáveis de um modelo de, imagina, de previsão de tempo, por exemplo. É sempre com supercomputador, porque os inputs são muito, muito grandes. E, além disso, tem a questão de circulação, não só local, mas tem poeira que vem da África, que assenta em Vitória. Mas, assim, lá tem uma questão que é muito séria, que é Ponta da Madeira, que é o porto, está de frente. Quem vai para a praia em Vitória vê de frente, na praia, as operações ali da Vale. Só que o que acontece? Aí a pessoa vê, em geral são bairros bons, é como se fosse a Savassi deles lá, fica bem de frente, e essa também tem uma outra questão, o vento predominante é de lá para cá, é o Nordeste, então também joga um material de lá para cá direto na Grande Vitória. Só que, muitas vezes, se passa o dedo e vê que o material é escuro, aí fala que é de minério de ferro. Só que a gente vê, não é sempre, e muitas vezes é a minoria, aquele grão de hematita, aquilo foi só um exemplo, mas a menor parte disso é minério in natura. Existe uma contribuição de aciaria, que daí já não é na Vale, é na ArcelorMittal, que está atrás da Vale, mas vem no mesmo vento e não aparece para quem está na praia. Olha só. Além disso, tem operações, como eu falei, das cerâmicas e coisa e tal, que são regionais ali da Grande Vitória. Ainda, como não avançou esse projeto, a gente não conseguiu o que era o objetivo? Validar o modelo de circulação atmosférica. Então, existe uma expectativa de porcentagem de contribuição que é calculada através desse modelo, mas a gente não conseguiu validar o modelo. Então, qualquer coisa, em resumo, que a gente falar, 20% ou qualquer coisa, é mentira, é falso. Além do que, o vento também muda, o vento predominante muda, as condições meteorológicas ao longo do ano. Então, é muito complexo. Eu acho que eu vou me aposentar, vou morrer, e esse assunto vai continuar em aberto. E aí depende do interesse político de cada um. Tem muita questão tem muita gente que já usou essa informação. É claro que eu não vou tirar a responsabilidade de ninguém, mas existiu já muita utilização para fins políticos mesmo, para a pessoa aparecer, para criar um constrangimento, um impacto da comunidade, da população com relação às empresas e por aí vai. Tem muita coisa aí por trás desses bastidores, tá? Mas, em suma, não existe nada quantitativo ainda sobre isso, lá em Vitória. Mais alguém? Gabriel está digitando aí, poxa. Eu tô vendo. Aí a gente vê a agilidade para... obrigado. Achei que era uma pergunta. Tá legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Ô, Rogério, eu vou aproveitar aqui a abordagem que você fez sobre o uso do MEV. Eu queria saber um pouco com relação aos cuidados com a preparação das amostras. Vocês analisam em pastilhas? Como que funciona o polimento, a sílica coloidal? Se puder explicar um pouquinho, por favor. Claro. Claro, né, já deve imaginar que eu tenho também apresentações sobre isso, mas como ia divergir demais desse foco central, eu não coloquei. Mas
como vocês já viram, tem de cara assim, 2 tipos diferentes de preparação. Um que tem, no final a gente vai ver superfícies polidas, e um outro que eu estava falando o tempo inteiro de partículas in natura. Essas superfícies polidas são seções polidas, a gente usa o padrão 30 milímetros, a gente tem uma preparação de amostras que foi até patenteada, desenvolvida por nós, e hoje é de conhecimento de todo mundo, e muito citada, muito mencionada, até para minha surpresa, que é um método que envolve centrifugação do material. Então, a gente centrifuga o material granulado e corta na longitudinal para expor na superfície. Então, a gente reembute esse material numa seção redonda e dá o polimento. Então, a gente está ressaltando nessa superfície as variações de tamanho de partícula, de densidade e todas as heterogeneidades mineralógicas. Então, esse é o carro-chefe das preparações de amostra para o QuEMScan. Tá? Outra forma é lâmina, que a gente tem um viés de petrografia, e a petrografia também a gente pode passar amostras no QuEMScan, como eu mostrei no caso do níquel laterítico. Então, a gente tem lâminas delgadas polidas. A gente não usa há 30 anos, sei lá, lamínula, exatamente para ter a superfície polida e permitir não só a gente gerar imagem óptica transmitida e refletida, mas também microscopia eletrônica, na mesma preparação. E o material in natura, a gente tem um método de preparação que é como se fosse tem porta-amostras, onde a gente adere uma fita dupla face adesiva de carbono, que é condutiva de elétrons, isso é importante, e aí a gente carimba o material, vamos dizer assim, entre aspas, carimba o material, ou joga pinça e coloca, implanta em cima desse substrato o que a gente quer ver. Então, eu acho que eu mostrei um pouco de tudo. Material, aquelas guetitas lá, é o material que foi carimbado e ali eu preparei para levar no MEV. E os grãos de platinoides, aí foram pinçados mesmo, com pinça colocados. E em ambos os casos, e aliás, em todos os casos, no caso da lâmina também e da seção polida, a gente tem uma evaporadora de carbono que faz o recobrimento, que a gente chama de metalização com carbono. Por quê? O MEV, a gente está jogando corrente elétrica, então é como se tivesse com um fio jogando corrente elétrica, e se não tiver aterrado, ele vai gerar campos locais ali que vão concentrar elétrons, e ali vai ter a distorção da imagem, até gerar raios lá dentro do equipamento e danificar, até queimar os meus detectores. Então, a gente precisa desse escoamento, por isso que se recobre com carbono. Tem outros materiais, mas o carbono é o mais aconselhável, até porque tem recobrimento com ouro, mas se eu quero ver materiais que podem ter ouro, vai ter uma interferência. Então, a gente usa o carbono, em geral, para todo mundo. Tá bom? Perfeito, Rogério, obrigado. Mais alguma pergunta? Parece que não, Rogério. Então, agradeço muito aí a apresentação, excelentes, né, imagens. Obrigado. A grande experiência aí contribui muito para esse acervo aí. Eu vou te falar, parabéns pelo interesse do pessoal também em fazer pergunta, porque eu acho que para a pessoa fazer pergunta, ela tem que ter entendido, pelo menos parte, e ter uma coisa, alguma dúvida mais pertinente, e todos fizeram perguntas pertinentes. Eu acho que isso é até difícil da gente ver num público tão jovem. Eu acho bem legal. Parabéns.